Meu nome é Hermes, sou da Tecnopires. Boa tarde, Eduardinho. Tudo bem aí? Joia. Eduardo, em específico o OCS, depois nós vamos falar de micromarketing. O que você acha de um processo, pelo menos o básico, o padrão de trabalho dessas empresas que já estão... Você já está encaminhado, a gente já conhece você há um bom tempo, né? Mas esses novos que estão entrando no mercado, cara, os caras entram com sem base nenhuma, zero. E isso causa uma contaminação no mercado tão grande, que muitas vezes você vai apresentar a sua empresa depois que essa pessoa saiu, que gera uma recusa assim, extremamente absurda, a ponto de ser... muitas vezes nem consegue quebrar esse paradigma, né? Você sabendo que você tem uma empresa de altíssima competência, sabe que vai conseguir suprir a necessidade do cliente, mas o outro que entrou deixou extremamente contaminado. O que você acha de pelo menos uma cartilha, cara, um processo padrão, até mesmo para esses concorrentes, porque eles acabam queimando o mercado de alguém como você, como o Kate, lá de 12, outro 19, o Maia que está aqui, o Pavão, enfim, o Rodolfo que está aí atrás. Os caras acabam manchando simplesmente o seu nicho de mercado, o nosso, né? Que é o OCS, que é o seu também. O que você acha disso, por favor? Então, eu até acompanho aí o seu trabalho difícil de montar uma associação, né? Se eu não me engano, eu até ouvi aqui, acho que já tem associação de micromarketing. Ouvi alguém falando aí que é de algum lugar, não sei se tem. Mas não conseguiu pôr de pé, né? Acho que a categoria... eu sempre tratei isso de uma forma muito aberta, né? De conversar com o concorrente. Eu nunca tive essa... Quando eu entrei não tinha muito isso. Tinha lá as pessoas não se conversavam, não abriam muito jogo. E eu sempre entrei para tentar ouvir, né? Se o cara está disposto a falar, eu estava super interessado e mostrar curiosidade. E tento fazer o mesmo também, né? Se alguém me procura, eu não sou aquele cara que esconde o jogo, porque eu acho que a diferenciação está muito mais na execução do que você diz, do que o que de fato você fala, né? Então, assim, hoje, para nós já não é um incômodo. A gente não é uma dor. Não é uma dor para nós, né? É uma dor, sim, para o setor, mas ela se ajusta, né? Porque o nosso negócio ele é bem traiçoeiro, né? Em alguns pontos. O capital intensivo, né? Porque se você não tem essa visão clara, puta, eu compro uma máquina, eu tiro lá 8% ao mês. Não, velho, você tira 0,5%. Né? E se você não der manutenção no equipamento, você perdeu ele pouco tempo. E me chamava muito a atenção na minha época, quando eu entrei, eu via muita sucata. Então, a nossa área técnica tem um propósito, né? O propósito número 1 da nossa área técnica, patrimônio. Né? Respeitar o patrimônio da empresa. Então, tratar bem. Né? Então, eu acho que o nosso mercado ele expele. Em algum momento, ele vai expelir esse cara. Né? Ele vai causar alguma dor momentânea para o próximo entrante na sala do comprador, mas, no geral, eu não acho que ele atrapalha, talvez numa cidade menor e tal, mas hoje já não é uma dor latente, pelo menos na minha visão. Tá? E eu devolvo isso daí também para vocês, né? Que são aí pioneiros aí no ramo e estão crescendo que nem gente grande. Isso não atrapalha, não contamina um aventureiro chegar simplesmente a entrar em determinados pontos? Claro que você tem mercado para todo mundo, mas tem alguns condomínios de 1 ou 2 torres, você pode colocar uma lojinha pequena. Entretanto, se você coloca um aventureiro lá, o cara dura 1, 2, 3 meses, depois sai, aí chega você querendo introduzir novamente o micromarketing, né? Isso é para um síndico, mas a outra empresa não funcionava, a outra empresa era isso, aquilo lá. Ou seja, entra com diversos fatores negativos, né, para poder apresentar um projeto seu que já funciona a dar com um pau aí em tudo quanto é lugar, né? Me dizem um pouquinho a respeito disso no micromarketing, que eu não tenho esse know-how aí, esse conhecimento. Eu acho que o mercado, logicamente, ele é poluído, contaminado em qualquer segmento, né? O nosso não é diferente. A questão dos aventureiros, eles sempre vão existir. Né? O que a gente procura fazer, a gente tem um padrão que a gente trata ali com o síndico, com o gestor de empresa. Então, assim, perdemos para o concorrente? Sem dúvida perdemos. Mas o que nós notamos agora, principalmente no 3º ano, muita coisa que a gente perdeu há 1 ano e meio atrás, 2 anos, volta. Então, o cara está ligando para a gente, queria falar novamente da sua proposta e tal. Então, isso torna o mercado ainda pujante. Então, tem espaço para todo mundo. O ruim sempre vai ser expelido. Então, isso é inevitável. Né? Essa é a lei, acaba sendo a lei de mercado. Eu queria fazer um comentário também. Primeiro, também agradecer aqui o Hermes, além da Tecnopires, a BVM. Né? Inclusive, você falou que está organizando uma viagem para a China. Então, quem
Tentamos em 2020, mas foi na época que estourou a pandemia lá, os chineses mandou a gente correr. A gente estava com a passagem comprada para 2020, aí fizeram o Covid lá para a gente não ir. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? Tem os lados ruins e bons de tudo, né? Eu acho que essa questão da concorrência, esse sentimento de que estão prostituindo o mercado, né? Eu já ouvi essas frases, né? Estão prostituindo o mercado, pô, vale tudo, estão fazendo qualquer coisa, né? Não foi exatamente o que você falou, mas eu já ouvi isso de outros operadores. Tem um paper que eu li mais recentemente, eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele fala que nós, como consumidores, a gente tende a sentir muito mais as questões negativas e gravar muito mais as questões negativas do que as coisas positivas, né? Inclusive, por isso, por exemplo, políticos usam estratégia de persuasão de falar mal do outro. Porque não interessa os planos de governo que estão falando, você vai sair de lá sabendo que, sei lá, que o Collor ganhou uma Elba, né? Então, você grava mais o lado negativo. Então, sabendo um pouco disso, no dia a dia, a gente vai ser impactado por um monte de coisas. Entre elas, eventualmente, uma concorrência que a gente perde porque alguém foi lá e falou alguma coisa da gente ou usou alguma estratégia, talvez, desleal. Mas eu, pelo menos, acredito, e aí, olhando, inclusive, para os dados, por exemplo, de furto do micromarketing, né? Sempre que aparecia algum caso de roubo, alguma coisa, quando eu estava começando nisso, alguém já me mandava, aí, esse negócio não vai dar certo, porque roubaram aqui, né? E aí a gente tende, como ser humano, de acordo até inclusive com esse paper, um estudo acadêmico, a sentir isso e querer generalizar isso como se aquilo fosse a regra, quando na verdade não é exatamente a regra, né? Então é interessante eu ouvir o Eduardo falando, cara, legal, mas assim, comigo isso não acontece, né? Ou já não é mais um problema, né? Ou seja, às vezes nós temos essa percepção, mas pode ser que a realidade do mercado, dependendo do diferencial que a gente cria, seja um pouco diferente em algum setor, em algum nicho, em alguma abordagem, não naquela que traz essa carga negativa. Então, só essa reflexão, porque às vezes pode ser um pouco disso, né? A nossa leitura do próprio comportamento mesmo do ser humano. Ô, Leandro, até entrando um pouco nessa linha, se você... É muito mais fácil, por exemplo, quando nós começamos, eu lembro que eu brincava muito, eu tinha que evangelizar o síndico e evangelizar o investidor. Eram os dois ali que eu tinha que explicar que ia funcionar, porque a questão de furto, de roubo, o medo e tudo mais. Passado um tempo da gente já operando, começaram, logicamente, a ver os concorrentes. O que a gente notou? Era muito mais fácil eu conversar com um síndico que já tinha recebido um concorrente, porque daí eu só ia trabalhar os meus diferenciais. Eu não tinha aquela parte do evangelismo de anteriormente. Então, é positiva a concorrência. É positiva. Deixa eu fazer um ponto aqui de observação também. Pelo menos para a gente sente isso. Acho que quem trabalha, faz um trabalho legal. Para entrar num condomínio onde já estão fazendo algo errado, na verdade, a pessoa só facilitou para a gente. Porque todo aquele custo que você tem com uma área de comercial, ativa e tal, numa dessa a pessoa só vem procurar para trocar. Diferente das máquinas, porque a gente também iniciou lá com as vending machines, dentro de um condomínio você tem alguns ritos, né? Então, assembleia, tal, já passou, já está aprovado, é ir lá e trocar. Então, assim, trocou, fez um bom serviço, você vai ficar. Então, acho que para a gente até facilita, não tenho nada contra, não. Acho que eu quero mais que o pessoal entre em bastante condomínio e deixe espaço aí para ele. Ninguém vende melhor meu produto do que meu concorrente, né?